Saudações, meus amigos terráqueos. Meio estranho falar isso, né? Mas é o tema de hoje, vamos lá. Saudações, amigos terráqueos. Pois é, hoje eu vou trazer um tema muito especial para vocês. E às vezes eu acho que esses temas, essas coisas, elas batem assim na minha cabeça de uma forma bem aleatória e eu vou lá, trago para vocês e vejo qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. E é um assunto bem legal, bem diferente, porque eu sempre me perguntei isso, né? Afinal de contas, vamos à pergunta-chave da situação. Será que uma pessoa idosa consegue fazer uma viagem para o espaço? Uma viagem até a Lua, por exemplo? O que é que vocês acham? Eu acho que não, né? No início de tudo, assim, na resposta bem grosseira, bem forte, assim, eu acho que não. Mas às vezes eu penso que sim, e na verdade eu ainda estou um pouquinho confuso, mas depois desse vídeo eu e você teremos uma boa resposta para isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Bartolomeu Fagundes, eu sou mais conhecido também como o Doutor do Idoso, eu sou fisioterapeuta, trabalho há 9 anos com o público idoso, com as pessoas idosas, né, o pessoal geralmente 60 a mais, e na verdade hoje o meu público é 80 a mais, né? A maioria dos meus pacientes tem acima de 80 anos e são pacientes maravilhosos que eu gosto muito de lidar com eles. Adoro trabalhar com a área do envelhecimento. É minha área de estudo, desde a graduação, do mestrado, doutorado, minha especialização, tudo envolvendo a área aí da fisioterapia associada ao envelhecimento. E vamos realmente ao que interessa. Minha gente, eu fiquei pensando, primeiro de tudo, quais são as implicações do corpo humano para as pessoas que vão até a Lua ou que vão fazer uma viagem espacial? Quando a gente fala uma viagem para o espaço, não necessariamente a gente quer dizer uma viagem para a Lua. Existe uma diferença gigantesca das viagens suborbitais e as viagens para a Lua, né? As viagens para a Lua são viagens muito grandes, muito demoradas. E eu me perguntava muito se uma pessoa idosa ela tem capacidade física para ir até a Lua, por exemplo. Mas eu já adianto a vocês que existia uma pessoa idosa brasileira, uma mulher super conhecida, mundialmente conhecida, que estava na lista das pessoas que queriam fazer uma viagem espacial até a Lua. Pois é. Quem já assistiu aqui uma live que eu faço nas quartas-feiras, que é um quadro chamado de Velhinhos Geniais, eu já fiz uma live sobre essa mulher e lembrei a vocês em detalhes que ela tinha esse nome inscrito na viagem até a Lua, que era a nossa querida Glória Maria. Pois é, Glória Maria, ela tinha seu nome inscrita nas viagens da Blue Space até a Lua, que eram viagens que ainda vão acontecer, mas infelizmente ela faleceu, né? Então o nome dela foi retirado da viagem, mas ela estava lá inscrita, já tinha tudo organizado, já tinha feito até exame físico, e são exames físicos que ela teria que repetir, obviamente, na época da viagem para a Lua, mas ela já estava lá inscrita, né? E infelizmente isso não vai acontecer mais. Então vamos começar falando sobre a diferença entre uma viagem suborbital e uma viagem até a Lua, e eu vou falar no final do vídeo para vocês se uma pessoa idosa teria condições ou não de chegar até a Lua, tá bom? Gente, a viagem suborbital, como o próprio nome fala, ela fica abaixo da órbita da Terra. É uma viagem que acontece até os 100 km de altitude, né, de distância para a Terra, que é exatamente o limite aí para você sair da órbita. Então esses 100 km é uma distância gigantesca aí, mas que não atinge a saída da órbita da Terra. Esse é o primeiro ponto, por isso que o nome é suborbital. Já numa viagem até a Lua, essa aeronave ela tem que sair da órbita da Terra, porque a Lua está a 380.400 quilômetros da Terra. Gente, é muita coisa. Então assim, uma viagem suborbital, ela não chega nem perto da distância que a Terra está da Lua. É uma coisa gigantesca, são milhares de quilômetros de distância de uma viagem para outra. Então a gente já sabe que com relação à distância, a viagem suborbital é muito inferior em relação a uma viagem até a Lua. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a duração dessa viagem. Uma viagem suborbital é uma viagem bem rápida. Ela pode acontecer de 3 a 5 minutos para você enfrentar a situação da microgravidade, né? Então, vai até próximo da órbita, depois volta rapidamente, em 5 ou 6 minutos você já tem essa ida e essa volta. Já uma viagem até a Lua, ela não demora apenas minutos nem horas. Ela precisa demorar dias para
para gerar a missão completa de ida e de volta. Então, de 6 a 10 dias, você consegue fazer uma missão completa de ida e volta para a Lua. Então, no lugar de você passar 10 minutos, mais ou menos, dentro de um foguete, você vai passar cerca de 10 dias. Então, isso tem toda uma implicância em relação ao nosso corpo e às nossas capacidades. Gente, outro ponto importante é a complexidade e os equipamentos. Uma viagem suborbital, a gente já entendeu que é uma viagem que tem uma complexidade inferior em relação a uma viagem até a Lua, por tempo, por duração, por tudo isso. Mas a gente precisa entender que uma viagem suborbital, ela precisa de um veículo que consiga manter a vida em cerca de 10 minutos e que tenha um suporte para dar entrada e saída nessa região mais próxima da órbita da Terra. Já uma viagem até a Lua, ela precisa de um equipamento muito maior e de uma nave, um veículo que suporte, que segure a vida humana cerca de 10 dias. Então, a complexidade desses aparelhos, desses eletrônicos, tem que ser muito mais sofisticadas para que a gente consiga manter uma conexão direta com a Terra, para que a gente tenha uma proteção muito maior em relação à radiação e aos efeitos mais intensos da microgravidade. Então, esse é um ponto muito importante. A sofisticação, todo o poder e o rigor que essa aeronave precisa ter. E outro ponto muito importante são as experiências e condições que você faz uma viagem dessa. Numa viagem no ponto suborbital, as pessoas vão conseguir entender e vivenciar um pouco da microgravidade, mas vão conseguir ver a Terra um pouquinho mais distante, ver todo o globo, a superfície terrestre, mas não vão conseguir dar uma volta completa na Terra, até porque as aeronaves elas não conseguem atingir esse poder de rotação, essa velocidade. Já numa viagem até a Lua, a experiência é muito prolongada, né? Então são 10 dias enfrentando a gravidade zero. E a gravidade zero, ela tem uma implicação muito forte para a saúde humana, que é o que eu vou trazer mais à frente para vocês. Por isso que não é qualquer pessoa que consegue fazer uma viagem até a Lua. Tem que existir um preparo físico muito forte e toda uma série de treinamentos que já eu explico em detalhes para vocês. Mas essas pessoas, inclusive se elas forem descer até a Lua, se elas forem pisar em solo lunar, elas vão ter que vivenciar uma situação muito diferente, porque a gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra. Então isso já vai trazer uma implicação, uma diferença muito forte e muito importante. E além de tudo, existem todos os materiais, os equipamentos e até mesmo a roupa adequada para que você consiga fazer uma viagem de tamanha duração com tanto tempo e não sofra tantas consequências assim. E agora então, minha maior dúvida: a pessoa idosa chega na Lua? Minha gente, é uma coisa assim, às vezes eu fico pensando como é que essas coisas saem na minha cabeça, pensando na pessoa idosa, pensando na Lua, numa viagem até o espaço, numa aeronave, mas será que dá certo? A gente já viu que a viagem suborbital é algo um pouquinho mais rápido, não exige tanto preparo físico, então eu acredito que sim, uma viagem suborbital a pessoa idosa consegue fazer, ela consegue chegar lá. Já temos relatos aí na história de pessoas idosas que fizeram viagens subespaciais, né? Mas com relação à viagem à Lua, a gente tem todo um contexto diferencial. E eu trago 4 pontos aqui para vocês para entender que essa empreitada até a Lua não é uma tarefa muito simples, mas vamos entender o que é que acontece com o corpo do ser humano e absorver isso dentro da parte do envelhecimento, certo? O primeiro ponto é a saúde geral. Será que a saúde geral da pessoa idosa, ela está apta, ela está completa o suficiente para fazer com que você passe 10 dias enfrentando a gravidade zero e ainda, além de tudo, recebendo uma grande dose de radiação? Então, muitos exames eles são solicitados pela equipe médica, pela junta de saúde da NASA, por exemplo, para que essa pessoa ela tenha capacidade física de chegar até a Lua, né? O segundo ponto é a parte da preparação física. Pessoal, quem vai fazer uma viagem até a Lua, ela recebe um programa de treinamento antecipado para conseguir desenvolver as habilidades físicas, emocionais, intelectuais, inclusive, para fazer essa viagem, né? Então eles recebem uma série de preparo, eles recebem exercícios físicos vigorosos, intensos para fazer. Afinal de contas, a gente precisa entender que o que sustenta o nosso corpo em pé, por exemplo, na ação da nossa lei da gravidade, é a nossa força muscular.
Então, a força muscular de uma pessoa idosa ou de qualquer outra pessoa, quando vai para um local de gravidade zero, ela é completamente alterada. Afinal de contas, as forças que atuam naquela região, elas fazem com que a gente nem precise fazer uma contraçãozinha muscular vigorosa para conseguir se manter em pé, para conseguir se manter alinhado. Esse é o problema da falta de gravidade, né? Então, as pessoas que fazem uma viagem até a Lua, elas fazem um programa de treinamento pré, durante e pós-viagem, viu? Então não pensem que é simplesmente dizer, eu tô a fim de ir pra Lua, vou lá, vou conseguir esse feito. Não é tão simples assim. As pessoas precisam se exercitar, inclusive durante a viagem. Eles têm equipamentos necessários para que eles consigam realizar uma atividade física intensa, vigorosa lá dentro. Até porque dentro de uma gravidade zero, durante essa viagem, a gente também tem repercussão muscular, tem repercussão vascular, já que a nossa circulação ela vai ficar alterada com a alteração da força da gravidade. A gente vai ter alteração de saúde mental pela falta de atividade, de interação com outras pessoas. A gente vai ter alteração até mesmo cerebral. Existe alteração até de impulsos nervosos durante uma viagem dessa até a Lua e durante a experiência da gravidade zero. Então, tudo isso está em conjunto aí. Até a função gastrointestinal vai ter alteração. Né? Vocês sabem que a alimentação é diferente, as eliminações elas são também diferentes, então tudo isso tem um contexto muito maior que vai exigir um preparo físico gigantesco. O terceiro ponto é a tecnologia e a segurança. Nem todas as empresas de trabalho espacial conseguem realizar uma viagem até a Lua. Atualmente, os planos maiores, os planos mais próximos de uma viagem até a Lua estão na SpaceX e na Blue Space. São duas empresas que estão se especializando em uma viagem até a Lua, mas vocês precisam entender que são viagens de um custo elevadíssimo e que não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer uma viagem dessa. E o quarto e último ponto é a parte do apoio e o acompanhamento. Uma pessoa idosa que faz uma viagem até a Lua, ela vai obrigatoriamente precisar de uma equipe que traga uma segurança e um conforto para ele durante essa viagem. Então, será que uma viagem que custa bilhões de dólares, será que uma viagem dessa, a pessoa idosa ela vai ter condição financeira de ir para fazer essa viagem e levar uma equipe médica para realizar com ela? Né? Então, assim, a equipe médica também precisa passar por todo o protocolo de treinamento, de exames, de cuidados, de tudo para poder realizar também essa viagem e lá dentro conseguir prestar uma assistência maior. Então, hoje, eu acredito que uma pessoa idosa ela não tem condições físicas de ir até a Lua. Mesmo que ela seja uma pessoa idosa altamente treinada, ela precisaria de um cuidado e um suporte muito maior do que essa viagem poderia oferecer. Então, por via das dúvidas, eu, como fisioterapeuta, como profissional da saúde, não liberaria um paciente meu para fazer uma viagem até a Lua, exceto se ele me levasse. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que vocês gostem. Aproveitem aqui para se inscreverem no canal, para curtir esses vídeos, para espalhar essas informações por aí, porque essas informações são feitas para vocês e que são conteúdos que se relacionam ao envelhecimento, mas de uma forma leve e tranquila, assim como tudo deve ser, tá bom? Saudações e até a próxima!